Bem-vindo, amigos amantes do poker. Aqui o nosso quarto programa aí do BSOP da etapa de São Paulo, etapa do meio do ano que aconteceu no final de julho. Estamos aqui no Holiday Inn Park AMB e vamos ver quem são os 9 finalistas. É o começo da nossa mesa final. Vamos conhecer então os 9 finalistas antes da gente assistir as mãos. Meu nome é Ramões Falcinho, sou de Ibiraçu, interior do Espírito Santo. Essa é a minha primeira mesa final de eventos de BSOP. O foco, a concentração e a experiência acho que vale bastante. Torçam por mim que eu vou dar meu melhor aqui, vou focar bastante e tentar levar esse título lá para minha cidade. Meu nome é Zé Luiz, eu sou de São Luís, Maranhão. Joguei 7 BSOPs, eu tenho 6 ITMs, 2 retas finais, 3 com essa, né? Já que eu já entrei na mesa final, então meu objetivo é chegar em primeiro. Tem uns caras bons aí, né? Tem que respeitar, mas vou fazer o jogo do jeito que tem que ser. Meu nome é Diogo Vasconcelos, eu sou da cidade do Rio de Janeiro. É o meu primeiro torneio ao vivo. Eu tenho praticado bastante o poker, principalmente nos últimos 3 meses. Tive uma performance que ganhei mais de $20 mil no PokerStars nesse período agora de 2 meses. É adrenalina pura, é muita adrenalina, principalmente no final. Ontem foi super desgastante. A mesa dura, mas estamos aí, estamos na busca da vitória. Rogério Dabidabi, de Itu, São Paulo. Comecei com o stack já meio alto, assim, eu dobrei meio no início, aí consegui ir administrando, não tive grandes problemas. O sofrimento forte, aí foi mais na parte entre os 18, para estourar o bolha, que não foi fácil não. Não tem mais bobo nessa hora, né? Temos que escolher a mão mais certa, né? Ninguém está muito grande assim, os blinds estão altos. Torcer para dar tudo certo. Caio Augusto Bento, São Paulo, Brasil. É meu primeiro BSOP, a experiência é incrível, chegar na mesa final é incrível. Quero o primeiro colocado, quero usar esse bracelete. E eu tenho certeza que essa mesa final vai ser espetacular também. Meu nome é Galide Osman, sou de São Paulo, tenho 27 anos. Eu me considero um novato ainda na área do poker. Eu vim pra cá no primeiro dia esperançoso, porém com os 2 pés no chão, né? Muito cansativo, já jogamos 30 horas de poker, então o cansaço físico e mental está muito forte. E agora vamos para a mesa final. Meu nome é Marcelo Filártiga, sou de Paraguai, de Asunción. Tenho muita paciência, de acordo à quantidade de fichas que tenho, de acordo a tenho muita paciência, sou talla agresivo. É o que quero ganhar, quero chegar mais lejos. Bem, eu sou Alex Jelinski, sou de Curitiba. Jogo mais poker online do que live. Jogar mão a mão, caprichando mão a mão, tentando não se influenciar por uma bad beat que passou. Fazer o possível para dobrar, ir para as cabeças e daí jogar o meu poker agressivo e tentar daí ir para a cravada. Vinícius Barrel Teles, Governador Valadares, Minas Gerais. Toda história que é feito, né, no que você faz na vida, história é história. Quem é o primeiro a fazer vai ser sempre lembrado. Muito bacana eu ganhar o BSOP em Curitiba e seria muito bacana se eu conseguisse fazer o bicampeonato aqui, o primeiro jogador do Brasil a ser bicampeão do BSOP. Tem que sair esse bicampeonato aqui de qualquer jeito. Pois é, o Vini aí falando que tem que sair o bicampeonato de qualquer jeito. Há muitos anos aí que a gente espera ver um bicampeão do BSOP.
Vamos ver se vai ser dessa vez. Os blinds estão 40 mil, 80 mil. Ao meu lado aqui, o Leonardo Bueno, acompanhando todo esse BSOP de São Paulo aí. Bem-vindo novamente. Bueno, vamos acompanhar. Então essa é a primeira mão realmente da mesa final, né? A gente editou algumas mãos, tirou algumas, mas essa realmente foi a primeira mão. Vamos ver como vai ser. Às vezes a primeira mão, o jogador já tenta mostrar quem manda na mesa, né? Vamos ver quem que toma ação aí. Posição 5. É isso aí, a gente vê que o pote já começa com 210 mil fichas, né? O blind 40, o small, 80 mil big e os antes de 10 mil. A gente vê no visual aí, ó, o Ramon com muitas fichas, o Galide também com muitas fichas. Você vê o Alex Jelinski um pouco menos de fichas ali, né? Tem mais fichas azuis que valem 5 mil e as vermelhas valem 25 mil. As cinzas valem 100 mil. Então chega em fold até o Ramon aí, que tem 10 e 7 de paus. Ele tá uma posição antes do botão, né? Ele chama de cutoff, né? O botão seria a posição do dealer do botão, que é o assento 1, o José Luiz lá do outro lado. E o Ramon com 10 e 7 veio em fold para ele do cutoff, ele já vai tentar dar um raise aí, Bueno. Bem justo, né? Porque esse 10 e 7 é uma mão fácil de ser jogada, é uma mão que tem bastante potencial e tem mais 3 jogadores só para aparecerem com algum jogo. É isso aí, o Diogo tá no small blind, ó, com Ás e 5, pagou. E o Vini com 8 e 5 de paus também, talvez pague aí até pelos odds que a gente chama, né? O que acontece? Já tem 490 mil no pote, ele tem que pôr só mais 80 mil aí para um pote de quase 600 mil. Então, por mais que as cartas dele não são aquela maravilha, mas pode fazer uma sequência, um flush, mal sabe ele que o Ramon também tá atrás do flush de paus, né? Exatamente, é bom não bater cartas de paus para ele aí. Então a Julia, nossa dealer aqui do BSOP, foi, olha, foi só pra você falar que já veio o flush draw, 2 cartas de paus. Valete, 3 e dama, ninguém acertou nenhum par, mas temos 2 flush draws. Aí vamos ver como que eles vão se comportar. O small blind deu mesa, o big blind também deu mesa, e o Ramon deve dar o que a gente chama de continuation bet, né? Que é assim, o jogador que agrediu, né, que foi o agressor pré-flop, simula que ele tem uma boa mão ainda e continua apostando. Na verdade ele tem um draw até interessante. O que ele estava pensando mais era o tamanho da aposta, né? Que ele ia apostar, sim, tenho certeza que ele já sabia. E a gente vê a vantagem de você jogar agressivo com uma mão como 10-7. Você vê que se só o Diogo entrar, se ele entrar com Ás e 5, que é uma mão que acerta pouco o flop. E aí o Ramon ia poder ganhar com agressividade na maioria dos flops. O Vini parece que pagou 250 mil ali. Tá indo atrás do flush draw aí, que seria um desastre para ele se bater a carta de paus. Dobra o valete, vamos ver se eles vão continuar atirando nesse turn. Check, posição 9 com ação. O problema desse turn aí pro Ramon é que das mãos que o Vini pode ter pago, tem flush draw, mas também tem um par de dama, tem um par de valete, e são todas mãos que não vão largar agora, né? Certo, então quer dizer, se o Vini tivesse ali definido com uma dama ou um valete, o Ramon poderia estar em mau lençol, então ele preferiu ver essa carta grátis aí, né? Deixar para ver se achava um pausa aí. E agora o Vini acertou o 5, né? Fez 2 pares de valete com 5. E aquele negócio. Aqui é um momento que eu acho que até vale pro Ramon tentar apostar, porque se o Vinícius tem um valete, tem grande chance de ele apostar no river. Se ele tem uma dama, talvez ele dê mesa pro Ramon blefar. Só que tem aí também 9 e 10. E mesmo o Ramon tendo 2 cartas de paus, tem uma chance grande do Vini ter 2 cartas de paus, porque ele só pagou no big. Então num pote de 1 milhão, acho que se ele investe 300 mil num blefe barato, eu acho que seria uma boa jogada aí. Ele resolveu dar mesa e era difícil ganhar com o 10 high, que a gente chama ali, né? Só com o 10. No fim, claro, ele estava na frente, o Vini acertou esse 5 no river, eu tô até rindo, porque viu que ele estava no flush draw e que poderia perder se viesse a carta de pause e acertou o 5 no river, né? O Ramon talvez agora tenha se arrependido aí de não apostar no turn river, né? Porque assim, apostar no turn, eu acho que é normal ele não apostar. Eu não apostaria. Mas quando o Vini dá as 2 mesas, o range dele fica mais fraco. Então aí eu acho que vale você investir 300 para ganhar 1000. O blefe não precisa ser tão grande nessa situação, né? Posição 7 com ação. Seguimos aí, mesmos blinds. Posição 8 com ação. Fold, posição 9. A gente ouve aquele zoom também, vocês ouvem que tem ali o arquibancada, um pouco da torcida. Durante os programas a gente vai ver algumas pessoas que estavam torcendo aí para alguns jogadores. Fold, posição 2. No dia final, sempre a organização monta uma arquibancada aí para os familiares e os amigos assistirem. Aí o Diogo com valete 10, né? Ação com a posição veio em fold também até ali. E olha só, ele deu um raise. E o Filartiga no small blind tem par de dama, que beleza, hein? E essa é uma jogada que eu gosto do Diogo. Tá dando raise, tá na posição de roubo. E a jogada do Filartiga é muito fraca, né? Só pagar com dama-dama, é uma jogada bem ruim.
Ainda mais porque o Diogo é um jogador que tem um perfil de pagar bastante. Ele gosta das mãos que joga. Então, às vezes, ele tem uma mão como um 10-10, um 9-9, que se o Filártiga dar a volta, ele vai pagar. Um Ás de 10 para ver flop. Se eu não me engano, no programa passado, no programa retrasado, a gente já viu uma mão que o Filártiga só deu call de par de dama em posição e acabou perdendo a mão. Então ele novamente mostra que é um jogador que ele, com esses pares assim, ele dá call. E aí agora vira um Ás, e o Diogo pode representar esse Ás aí e assustar ele, né? E olha que interessante, o Diogo tem 2% de chance de ganhar a mão. Mas se ele fizer uma aposta aí forte, é capaz de já passar no flop. Ele apostou bem fraco, Bueno, 160 mil, num pote que já tinha 650. Quer dizer, não, ficou 650 depois que... Não, é isso mesmo, 650. Sim, ele fez uma aposta aí de menos de metade do pote. Foi muito pouco, né? Então, é muito pouco. Mas se ele fez essa aposta com a intenção de mandar outra no turn, aí eu acho que o tamanho é certo. Se a ideia fosse mandar uma só, eu acho que tinha que apostar mais forte. Bom, agora que ele acertou o valete, acredito que ele deve continuar. Não, acho que ele vai dar mesa. Vai dar mesa porque ele... Olha, agora acertou os 2 pares. Agora sim ficou bom pra ele, né? Check, posição 2. Com 2 pares, a situação bem tranquila. Bet 300 mil, posição 5. Ele apostando bem pouco, né? Tá com cara de quem tá apostando para tomar um call. Só que essa é uma situação que, contra um jogador que pensa, não sei se é essa a imagem que o Diogo tem do Filártiga. Você tem que apostar o que parece um blefe. Então... Showdown, senhores. Ele já pagou. Podia ser um pouquinho mais, ele podia extrair, né? Eu acho que se ele aposta um pouco mais, o Filártiga deve estar tentando comprar esse Ás. Se ele tivesse o Ás mesmo, ele apostava no turn de novo. Mostrou. Aí ele mostra o par de dama. Quer dizer, o pessoal vê como que ele jogou esse par de dama aí, ele mesmo se lamenta ali. Não sei se ele está se lamentando porque bateu o 10 no segundo par no river ou porque ele acha que poderia ter jogado melhor. Mas de qualquer jeito, já começou no pré-flop só pagando um jogo um pouco passivo demais, né? Com certeza. E ainda fora de posição, a situação que ele se coloca é essa. Ele deixa o jogador, o adversário, ter o controle da mão. E quando bate um flop desse, ele não tem como controlar como o pote vai ser jogado, né? Fold, posição 1. Bom, interessante aí pra gente ver como que às vezes você pode vir com jogos fortes aí, né, e tomar ações aí que podem mudar um pouco aí o desfecho, né? Se ele voltasse um raise forte, talvez o Diogo largasse o 10 valete, ou como o Bueno falou, se o Diogo tivesse um par de 10, certamente iria pagar, iria perder mais pro Marcelo. Agora quem dá o raise é o José Luiz, tem um par de 7, o Vini tem um par de 10 em posição, dá call só, né? A gente vê muitas vezes o Vini jogar um pouco mais agressivamente dando re-raise, a gente está acompanhando ele pagando aí esse começo de mesa final. Aí já defendeu o blind aquela mão, agora com o par de 10 só pagando. Mas aí é uma situação muito boa para ele só pagar, porque os 2 blinds não estão com um stack tão grande assim. Então a chance deles virem com algo mais ou menos e empurrarem tudo é grande. E o próprio Zé Luiz não é um dos jogadores mais agressivos, assim, não está jogando muitas mãos. Ou seja, você com 10-10 é bom você só pagar e manter as mãos piores no pote. O Zé Luiz era um dos mais tights aí, ele e o Galide, eu diria, né? E você falou bem, o Rogério e o Gelis, que são os short stacks aí da mesa, era o small blind e o big blind. Agora vem um flop rei 5. Que acho que os dois até se sentem bem com o seu par aí, né? Sim, sem falar que o Vini está em posição, ou seja, ele vai ter o controle da mão quando ele quiser, ele vai sempre ver as ações do Zé Luiz antes. Ele dá call. O Zé Luiz deve estar sentindo um pouco bem. Você vê que ele aposta não para blefar, mas sim porque ele acha que ele está com 2 pares fortes, que é o par de reis com 7 e o Vini de reis com 10, né? Aquele negócio. O pessoal às vezes tem medo quando bate uma carta mais alta, mas quando batem 2 cartas mais altas iguais, a chance do seu adversário ter uma delas diminui muito. Então você se sente mais tranquilo ainda com o seu par. Posição 3 com ação. As apostas seguem bem baixas, né? Até seguindo a linha da mão anterior, das mãos anteriores, aí tem o pote de 1 milhão, eles apostando 200 mil, né? Tava com 800 mil. Posição 3 e o Vini larga aí os 2 pares dele, par de 10 com rei com 10. O Zé Luiz com a mão inferior aí, puxa esse pote. Tava se sentindo tranquilo até com o seu par de 7, mal sabia ele que tava atrás. É uma mão interessante, porque acho que o Zé Luiz deve ter pensado, eu tô apostando por valor, ou seja, pra ter uma call, sei lá, de uns 5, 6, de um flush draw, de algo assim. E essa aposta, acho que por ser tão pequena, confundiu o Vini, porque pensou, se ele tivesse blefando, ele blefaria mais alto. Então tem cara de ser valor. Ele acabou foldando, ele não tinha ideia que o Zé Luiz ia encarar um 7-7 como valor. Então bela mão aí do Zé Luiz. Agora quem vem com 7-7 é o Filártiga agora. Vamos ver, dando raise também. Para 160 mil. É o mini raise, todos os jogadores fazendo esse raise aí de 160 mil. O Rogério logo depois dele com valete dama de ouros.
Você vê as chances aí, quase 50% para cada um, né? Mas esse dame valete é uma mão que pode dar problema aí pro Rogério, porque a gente sabe que o Filart é um jogador mais tight. Com 7-7 não tem problema, mas imagina se ele tem rei dama, ás valete, ás e dama, essas mãos aí que dominam o dame valete, a situação não ia ficar muito tranquila para ele não. Posição 9 fold. Chegou aí no Zé Luiz, tá no Big Blind, ó. Ninguém ação. mais entrou na mão, ele tá pensando se paga ou não. Porque é só mais 80 mil para ele ver um pote aí, que vai ficar um pote de 16 mil, mas ele já tá com uma mão bem ruimzinha aí, porque ele não quis pagar. Essa é uma mão que se eu tô no lugar do Rogério eu vou foldar, até porque essa é uma mesa que todo mundo começou com um stack meio curto, porque demorou muito para se formar da mesa final, né? Então eu não ia pagar para ver flop com esse dame valete, mesmo sendo uma mão assim tão bonita contra o Filart, que é um jogador tight. Certo. Agora o Filart já sai dando mesa, né? Ele que foi quem deu raise pré-flop, ele vê um ás da mesa. Ele tá sempre com essa dificuldade aí de imprimir. É muito fraca essa jogada dele, porque ele tá deixando o controle da mão aí pro Rogério, né? E aí ele vai ter que ir pro check fold. Eu prefiro muito mais que ele invista aí 200 com chance de ganhar o pote do que, sabe, se ele for deixar todo o pote quando bate um ás, quando bate um rei, uma dama pro outro, ele vai perder todos os potes, porque a maioria das vezes bate uma dessas cartas, né? E é difícil ele vai acertar a trinca dele qualquer hora, né? Realmente o Filart já tá jogando muito passivamente. A gente vai para um break, antes disso a gente vai ver a próxima etapa. Acontece agora começo de setembro, de 5 a 9 de setembro, lá em Caldas Novas, Goiás, no Rio Quente Resorts. A inscrição do evento principal é R$ 2.200, mas existem muitos outros eventos paralelos a partir de R$ 200. Informações no bsop.com.br e satélites de graça aí no pokerstars.net e no fulltiltpoker.net. Você tem que baixar os softwares, jogar pela internet e conseguir sua vaga e encontrar comigo e com o Bueno lá no Rio Quente Resorts. A gente volta já já. A gente vê um pedaço aí do pessoal na arquibancada, torcida aí para todos os jogadores. Os blinds continuam no 40 mil, 80 mil, antes de 10 mil. O Vini aí com ás e dama agora do UTG, né? O UTG é a primeira posição depois do Big Blind, que seria o Diogo. O UTG é a sigla para Under the Gun, em inglês, né? Que seria sob a mira aí da arma, quer dizer, o primeiro cara que tem que falar, né? Tem que escape, né? Vai ter que falar mesmo. Isso. E ele sai dando um raise para 175, um pouco mais do que o mini raise. Alguns jogadores mudam o valor um pouco conforme a posição, né? Se eles estão muito no começo, eles às vezes fazem um pouquinho mais. Ou tem jogador que até no fim, no botão, quando vem em fold, ele faz um pouquinho mais pro blind não querer entrar. O ideal, você acha, que é você sempre manter o mesmo valor, ou variar conforme posição, ou conforme as cartas, que obviamente que não, mas o que o pessoal de casa precisa entender conforme o valor de aposta? Olha, tem vários motivos que fazem você alterar o valor da aposta, como por exemplo, contra quem você está jogando, se alguém que paga mais, se paga menos, o valor dos antes, a posição que você está e até mesmo suas cartas. Eu acho que se você cria um negócio, qual que é a ideia, na verdade, de você fazer sempre o mesmo valor? É que você não vai ser lido. Ninguém vai conseguir descobrir nada sobre por que você está aumentando mais ou menos. Mas se você faz uma espécie de fórmula na sua cabeça, que só você sabe os motivos pelos quais você aumenta ou diminui, eles também não vão conseguir ler, né? Então acho que você pode, caso a caso, fazer um raise diferente. Tá, e o Diogo deu um re-raise para 350. Ele que tem ás e 8 no Big Blind. E o Vini largou ás e dama aí, ó. E é um fold que eu não acho ruim não, viu? Ainda mais com o Diogo, que é um jogador que é um pouco mais duro. Óbvio que ele gosta de jogar muitas mãos, mas para essa situação de tribetar o TG, você tende a respeitar. E a ás e dama é uma situação que o Vini não precisa. Porque assim, na melhor das hipóteses para ele vai arrumar um flip. Muito difícil o Diogo ir pro chão, como por exemplo um ás valete, um ás e 10. Mas vai que ele encontra o Diogo com 10-10, ou mesmo um ás e rei, algo assim, a chance de acabar o torneio do Vini é muito grande e o Vini tem muito edge nessa mesa. Então ele tem que se manter vivo para conseguir usar essa vantagem que ele tem. Edge é o que a gente chama de vantagem que um jogador tem sobre os outros na mesa,
porque ele conhece mais o jogo, porque ele tem mais stack, porque ele tem mais experiência, esses motivos todos. E se o jogador não fica na mesa, ele não consegue usar isso, né? Certo. E agora o Diogo também, de voltar ele ali com a de 8, também foi interessante, né? Porque ele também sabe ali mais ou menos do histórico do Vini, um jogador agressivo, vinha jogando muito agressivamente antes da formação da mesa final, eles estavam lado a lado, o Diogo e o Vini, na outra mesa. E o Diogo aí sabe que o As-8 dele não é forte, mas acreditou que o Vini iria respeitar, talvez pelas razões que você mesmo acabou de listar, né? Exatamente, é bem melhor ele ter dado esse raise do que, sabe, eu vou pagar pra ver o flop. Se ele pagasse pra ver o flop, ia ser horrível, ia ser a pior jogada. Mas a tribet que ele deu aí pra cima do Vini foi boa. Certo. Bom, veio um raise agora do Ramon, de raise 5. E ninguém pagou, o Big Blind é o Caio, que tem 6 e 3 de ouros. Ramon bem ruinzinho aí. E ele também é meio short de fichas ali, né? Vamos dizer, ele não tá com muitas fichas assim. Tem um pouquinho mais de 1,5 milhão, me parece. E ele é outro jogador que ele é bem duro, joga poucas mãos, mas aí deve estar pensando, né? O tamanho do pote, tem que pagar 80 para ganhar 370. O Ramon é muito agressivo, ou seja, o Ramon não deve ter uma mão forte muitas vezes, né? Ele pode, óbvio, ter As, Rei, Dama, Dama, mas a gente tá vendo, ele tem As 5, na outra vez era 7 e 10, ou seja, o 6 e 3 não tá tão atrás, assim, de muita coisa que o Ramon tem. Então é isso que tá passando na cabeça dele agora. Mas ele nem pagou pelo valor, ele deu um re-raise de 320, ele não está querendo jogar sem posição, né? Ele está querendo já, talvez acreditando que o Ramon esteja subindo com mãos fracas, ele falou assim, não, deixa eu já tentar roubar aqui pré-flop essa mão. Com 6 e 3 deu um re-raise, gostei dessa jogada dele. O re-raise não é ruim, ainda mais contra o Ramon que é agressivo, só não gosto muito do tamanho do re-raise, né? Eu acho que como ele tá dobro cheio do raise, né? Como ele tá short stack, acho que seria melhor ele já empurra tudo. Por mais que o Ramon foldou esse As 5, mas se o Ramon tem uma mão um pouquinho mais bonita, tipo um dummy valete off, talvez ele, vou pagar pra ver se eu acerto um par. Porque o preço tá muito bom, né? Sim. Mas aí ele... entendi. Então era melhor ele dar o win pra até o dummy valete largar, né? Isso, é. E a situação que o Caio tá, se o Ramon enfia tudo aí no meio do pano, ele tem que pagar com 3,6. Ele vai ter que pagar mesmo 3,6, porque ele já colocou aí metade do stack dele, né? Mas eu acho que ele confiou naquilo que foi a imagem dele mesmo, como você também falou. Ele tá com uma imagem de jogador duro, o Ramon iria respeitar, né? E ele aplicou esse raise. É o que você falou, talvez se fosse um pouco ou ao indireto, né? Porque se fosse menor, talvez o Ramon até pagasse, né? Exatamente. Com As 5 off, aí é complicado mesmo. Para 180 mil. Agora quem sobe é o Vini, com 9,8. Uma posição antes ali do botão, né? Que a gente chama de cutoff. E o Rogério no Big Blind com par de 7 aí. Tá com toda a pinta de que vai jogar isso aí. Aí é uma situação que eu já prefiro já dar uma volta pra cima do Vini. Porque o Vini é bem agressivo. Nessa posição aí no cutoff, ele vai jogar várias mãos. Quando a gente vê o Vini jogando 9-8, isso significa que ele vai jogar 8-7, que ele vai jogar 8-10, que ele vai jogar as mãos da vizinhança também. Sim. O seu 7-7 está muito na frente do que o Vini abre aí. E olha só, acertou 2 pares o Vini, o Rogério já da mesa. Rogério mesa, Vinícius com ação. Bom, vamos ver aí quanto ele vai apostar no Continuation Bet. O Rogério aí tem a chance de poder largar essa mão, porque ele tem um par que seria o 4º par aí só, né? Caso alguém tenha acertado 8, 9 ou valete. E tem uma chance de sequência para baixo que nunca também é muito bom, né, numa situação dessa. Até porque a dama é uma carta que está muito no range do Vini, ou seja, bate o 10 e o Vini já tem, por exemplo, dama e valete. Sim. Ele tá morto, não tem altos praticamente, né? Aí vem um 3 de ouros, o Vini ainda tem o 8 de ouros para fazer um flush, o Rogério não tem nenhuma carta de ouros, mas os dois dão mesa. Segue o jogo. E agora um rei. Eu acho que aí caberia até uma outra aposta do... No turn ou no river? No turn do Vini. Porque acho que ele tem muito valor aí, um valete não vai largar, às vezes ele tem um 10 com uma carta de ouros, alguma coisa assim, né? Tipo, o bom dele é que ele incita um blefe do Rogério. O Rogério agora blefou, só que o Vini, você vê que ele tá meio assim pra pagar. Falei, será que ele tem 2 pares maior agora com esse rei, rei 9, rei valete, ou o flush mesmo? Porque o problema do Vini incitar esse blefe é que assim, muitas das mãos que o Rogério tem são mãos do tipo assim, um 10 e 8 naipado, um 10 e valete, mãos que às vezes não tem tanto motivo para blefar, sabe? Elas têm algum valor de showdown. Por isso eu prefiro que ele extraia no turn do que ele dê mesa para o adversário apostar, porque ele fica confuso, que nem ele ficou agora. E agora ele pediu para o dealer espalhar um pouco as fichas ali na mesa para ele fazer a conta de quanto tem. Ele vai ver que tem 1.215.000, então ele vai falar, pô, preciso pagar 315 para 1 milhão e pouco.
Acho que vai valer a pena eu pagar ou não vai, é isso que ele está pensando, fazendo essa conta, né? É, porque o que ele está pensando eu apostei, completou o flush. Que mãos que ele paga aí que ele precisa blefar a mão no river? Então não tem tantas mãos que ele precisa blefar. 7-7 de fato é uma das únicas, assim. Talvez se ele tivesse um Ice 10, tipo, vai blefar para tentar foldar um valete, mas ainda assim Rei são... 10 ele aposta. O Rei 10 apostaria, tipo, achando que tá bom, por valor. Showdown, senhores. Ele pagou. Pagou, mas você vê que ele pagou um pouco descrente, tanto que ele nem pôs as fichas, né? Ele só falou call. Deu call. Mas ele tava meio que naquela desconfiança, né? Vai ver que foi um bom call, mas... Sim, é uma jogada muito interessante essa, viu? O Rogério poderia ter feito algo diferente ou... Acho que o Rogério deveria ter foldado no flop já. É. No pré-flop ele deveria ter aumentado, você falou. Sim, pré-flop deveria ter aumentado, E né? naquele flop 8, 9 valete devia ter largado. É, porque mesmo que você com um par e uma broca, você tem aí o quarto par, o board é conectado, você está fora de posição. Enfim, se o Vini quiser acelerar a mão no turn, o que ele vai fazer, entendeu? E o Vini pode ter algo com muita equidade, como por exemplo um dummy rei que tem a broca no 10, tem cartas pra cima, aí vai que bate um mais no turn e ele manda outro. Você vai pagar com o par de 7? Então assim, por mais que você tenha algum showdown value, que a gente chama, o valor de showdown da sua mão, você não vai conseguir chegar até o showdown a maioria das vezes. Bom, mais uma mão aí, seguimos ainda no 40 mil, 80 mil, nos blinds duram 1 hora aí no BSOP de São Paulo. Então, por 1 hora eles vão jogar o 40 mil, 80 mil. Então o pote segue com 210 mil em toda a mão. Agora o part 7 com o Diogo. Olha, acho que já é o quarto ou quinto part 7 que a gente vê aqui no programa hoje. Tem que mandar pro fundo do baralho, né? Agora esse raise aí de 250 mil, blind de 80. Aí é muito grande, né? Aí já é o raise que não faz muito sentido. Você tá se expondo muito. Se alguém dá uma volta em você e você tem que largar, por exemplo, um jogador tight dá uma volta, você vai deixar muita ficha já no pano. Olha, o Jelinski botou all-in de 1 milhão, ele que acho que estava o short aí da mesa, short stack. Pote aí, chega a 1,5 milhão e o Diogo tá pensando se paga ou não. Ele deve imaginar que deve ser no mínimo um coin flip, né, numa situação dessa agora. O Jelinski não se envolveu em nenhuma mão quase até esse momento. E agora... O que fazer com o part 7, Bueno? Agora que ele colocou já 250, que ele tem que pagar 750 para 1,5 milhão, que ele está com odds de 2 para 1, ele tem que pagar. Mas esse é um dos problemas de ter feito ruins, entendeu? 250. Se ele faz aí o 160, mesmo faz a mais, faz 180, aí ele já tem uma decisão um pouco mais flexível. Agora ele não tem opção. Se ele larga, é muito ruim. E se ele paga, também não é nada assim, que maravilha, coloquei 1 milhão de fichas com part 7, entendeu? Sim. Quer dizer, ele se colocou aí, pelo tamanho do raise, ele se colocou numa decisão que não vai ser das melhores, pagando ou não. Vamos dizer. Exatamente. Quanto mais, eu não posso falar. Falei, eu falei. Ele pergunta quanto mais ele tem que pagar. A dealer informa que o total é 1,40 milhão, né? Ela não pode falar a diferença, ele tem que fazer essa conta. Isso aí é norma da Associação dos Diretores de Torneio, né? Que o BSOP segue. E aí ele está fazendo o cálculo aí se vale a pena ou não pagar. É o que você falou, ele tem que pôr 750 para um pote de 1,5 milhão, quer dizer, então... Se for realmente um coin flip, ele estaria... E o problema fica naquilo que a gente discutiu, Juliano. Porque, lembra que a gente estava falando sobre tamanhos de raise? Certo. Imagina que ele estivesse tentando roubar os blinds, que ele tivesse, por exemplo, um 10 e 9, alguma mão que não vai pagar. Ele já teria deixado 250. Ele podia ter pago só 180, né? 160. Isso, exatamente. Ele deu fold. Então o fold, ele não entrou numa situação que os odds dele com 7-7 iam ser 2 para 1. Ou seja, um fold é ruim e ele já deixou 250 mil fichas de graça aí pro oponente dele, pro Alex. Então, uma jogada bem fraca esse tamanho desse raise aí. Certo. Lembrando que o Diogo aí é o primeiro torneio ao vivo dele, né? O jogador aí que começou a jogar há muito pouco tempo, há 3 meses pela internet, vem tendo ótimos resultados, conseguiu a vaga pelo PokerStars, ele conseguiu por satélites na internet e chegou na mesa final jogando bastante até nas últimas horas aí do dia anterior à final. Apesar desses erros aí, é um jogador que está bem início aí de carreira no Hold'em e certamente ele vai nos outros eventos, ele falou que gostou muito e tem que aprender um pouquinho com esse tamanho de aposta. Faz parte, né? O jogador que está faz 3 meses só jogando, é natural que ele cometa erros, né? Mas se ele chegou aí tão longe, alguma coisa ele está fazendo direito, não é um jogador completamente perdido na mesa. Sim, não. É aquela coisa também, né? A gente sempre vai ver uma ou outra mão que os jogadores
cometem erros, né? Até os melhores jogadores, até jogadores bem inexperientes que às vezes fazem jogadas fenomenais, uma jogada, né? É isso que é o legal do poker. Agora, o Caio, que é um jogador duro, dá um raise com Ás e 5 de ouros. E o Galide, que é um jogador, vamos dizer, mais tight ainda, um jogador que não jogou quase nenhuma mão, tá pensando em pagar do cutoff. Quer dizer, ele não tem nada investido, tá pensando em pagar o down raise. Vamos ver. Ele só pagou com 9 damas de espada. Tá em posição. E aí o que é interessante também é a gente dar uma olhada no stack do Caio, né? Porque se o stack do Caio for meio curto... É meio curto. Tem 1,5 milhão, vai. Fica complicado esse call, porque você com dame 9, às vezes bate lá o flop 9, 7, 2 e o Caio sai apostando. Sim. Se comita, entendeu? Aí você, às vezes tá dominado, às vezes o Caio já tem um par maior, então é uma mão que é perigosa aí pro Galide. E o Diogo tem um par de 5 no Big Blind e pagou. Ninguém deu raise. E olha o flop com 2 cartas de espada e chance de sequência pro Galide. Ele acertou um flop interessante, hein? Esse é um flop que eu acho que o Caio não deveria apostar. Porque contra 2, um flop muito conectado, a chance de alguém ter acertado é muito grande e ele não tem defesa nenhuma. Mesmo que ele acerte o Ás, também o Ás não é tão bom para ele, porque o Ás dele é fraco, o Ás completa dame valete, alguém pode ter Ás e 10, mesmo um Ás e 6 naipado. Ele põe aí 275 mil. Posição 8 com ação. E agora o Galide, vamos ver o que ele vai fazer com esse flush draw aí e draw de sequência também. Acho que com os stacks envolvidos já é uma situação para você jogar para frente, porque às vezes você dá um raise e consegue fazer seu oponente foldar, por exemplo, um 10. E você com dame 9 naipado, você está no coin flip contra um 10, ou seja, você está com aí um pouquinho mais de 50% de chance de ganhar a mão. Então o que eu acho que ele devia fazer é joga para frente, folda algumas mãos piores, e contra as mãos melhores você tem aí, contra um rei, por exemplo, você tem quase 50% de equidade. Bom, ele deu só call, aí eu também acho que você vê a maioria dos jogadores aí dando um raise aí para isolar só contra o short stack, que é o Caio. Ele acabou pagando, aí poderia até ter atraído um pouco do Diogo, né? Mas estava um jogo muito fraco o Diogo. Agora vem um 7 de ouros que não ajuda ninguém. Melhora. Melhora. O Galide faria uma sequência com 8 também agora. Ele fica para 2 brocas, né, que a gente chama, e o flush draw. Caio aposta 350 mil. Galide e tá insistindo no bet o Caio, que é outra jogada que eu não gosto. Porque, assim, o que o Galide paga aí nesse flop que ele vai foldar para 350 mil no turn? Para um 7 de ouros ainda. Um 7 de ouros, com nada. Se fosse alguma de espadas ou alguma outra coisa estranha, né? Assim, se o Galide tem um flush draw, ele não vai largar. Se ele tem um rei, ele não vai largar do mesmo jeito. Os 10 que ele pode jogar são 10 e 9, 10 e 8, tem par e draw, que ele também não larga. Talvez ele largue aí um Ás e 10, um valete 10, 10 e dama. Mas você tá, ainda mais o Caio que tá com stack curto, ele tá investindo uma parte considerável da vida dele no torneio nessa mão. Depois 350 mil, ele que não tá com muitas fichas assim, começa parecido com aquele raise que ele fez naquela mão lá, que ele tava short, a pôr um pouco de fichas a perigo aí, vamos ver. Agora vem um 4 de ouros, ninguém acertou nada, o Ace High está à frente, tá ganhando com As o Caio. Mas também não deve estar sentindo tão confortável, né? Com esse Ás só perdido aí no meio. Ainda mais depois de 2 calls do Galide, ele não deve... Na cabeça dele ele não tá ganhando essa mão aí quase nunca. Acho que ele não imagina estar ganhando. Agora vamos ver o quanto que ele vai ter que fazer, porque o all-in dele aí me parece que é uns 700 mil. Um pote de 2 milhões. Ele dá a mesa. O Galide parece que me perguntou quantas fichas ele tem lá. Ele tá contando. O Galide não tem nada, absolutamente, né? Ele tem o rei da mesa com a dama. Só que ele deve saber também que ele não vai ganhar. E ele vai ter que apostar para ganhar, né? E o que é interessante é que o Caio, se ele tivesse um rei, provavelmente ele teria apostado. O Galide sabe disso. Aí eu vou falar que eu li uma entrevista com o Galide por esses dias que ele falou que ele tá se emocionando às vezes mais no poker até do que numa corrida. E essa mão aí deve ter passado... adrenalina absurda na cabeça dele. Galide, que é piloto de Stock Car, né, da mesma equipe do nosso amigo também que joga poker, o Thiago Camilo. Então é isso aí, a gente lembrando vocês, BSOP, etapa de Rio Quente Resort em Caldas Novas, Goiás. Quem quiser ganhar essa vaga igual o Diogo ganhou, o Gerins ganhou, é só entrar no PokerStars.net, jogar pela internet, tem satélites todos os dias lá, e no site FullTiltPoker.net também. É só entrar na internet, baixar esses softwares, dá pra jogar até pelo celular. A gente volta já já.
Posição Rogério com ação. 6 com ação. Seguimos aí no 40 mil, 80 mil. E olha só, agora sim, hein? Alex Jelinski, short stack, vem com um par de rei aí. Ele não tá tão short stack mais, parece que o short stack agora é o Filartica e o Caio ali, são quem tem menos fichas. Mas vem ali um par de rei pro Jelinski. Ele é o segundo a falar, né? Que a gente fala de UTG mais um. E o Big Blind me parece que é o Filartica ali, o paraguaio. E o Jelinski tá pensando todo esse tempo, imaginando quanto ele vai aumentar, né? Vini, a carta. Obrigada. Exatamente. Você, às vezes, quando você está short stack, você começa a pensar, vou dar um raise normal, já vou empurrar tudo. Você tem que pensar assim, o que vai aparecer para a mesa cada jogada. Sim. Eu acho que aí é melhor ele dar um raise normal, porque o Filartica é um que pode pagar no big para tentar ver o flop, né? Sim. Fold, Deu o que a gente chama do mini raise, está sendo o raise normal da mesa, né? O blind é 80, ele fez 160, é o mini raise, o raise mínimo aí possível. E com o stack do Jelinski, é bom pra ele que um dos blinds pague pra tentar acertar alguma coisa. Porque aí se acertar, por exemplo, um top pair, um middle pair no flop, não vai ter muito escape, né? E olha, o Filartica pagou com o valete e dama. Quer dizer, então, é o que você falou, se ele acertar dama ou valete, ele deve dar all-in aí. Segue o jogo. O Jelinski vai conseguir eliminá-lo. Segue o jogo para 2. E vem aí, ó. Nossa, só que vieram os dois. Dama, valete, 3. Agora sim é uma situação onde o Filartica pode se dar bem. Quando vem os dois já é complicado. Ele põe 175 mil. E o Jelinski tem o que a gente chama de overpair, né? Um par acima do bordo. Tem par de rei, vendo o Filartica apostando aí, o que a gente chama de quase um donkey bet, né? O donkey bet, ele já dá um re-raise. Foi instantâneo aí. Agora sim, o Filartica está em boa situação, né? Você vê ele tem quase 70% de chance de vencer a mão. As chances do Jelinski é acertar a trinca de rei, uma sequência, um flush de copas ou dois pares aí maiores. Mas 30% não é pouco não, né, Juliano? É uma situação até que não está tão ruim aí. Porque esse é curioso, né? Você vê, o jogador já acertou os dois pares, está com um jogo muito forte, os dois maiores pares, né? Mas aí o Jelinski pode fazer a trinca, a flush, sequência, dois pares. Segue o jogo. Vamos ver o turn, que é a quarta carta, vem um 8. Agora sim ele fica com mais de 80% de chance. Então tá prestes a dobrar aí o paraguaio Marcelo Filartica. Segue o jogo. Olha, dobra um 8 no river. Jelinski comemora ali. O que acontece? Ele fez dois pares de rei com 8. E ganha de dois pares de dama com valete, porque o par de cima é o que vale. O par de rei é maior que o par de dama. Então a mesa faz um par, acaba dobrando o Jelinski. E olha a cara do Filartica aí. Tem 50. Filartica que jogou meio que passivamente ali as outras mãos, né? Um pouco equivocadamente. Dessa vez até defendeu o blind, acertou dois pares, não tinha muito escape, né? Aí foi... 1 milhão e 100. Até porque o stack do Jelinski não era muito grande, né? O board com flush draw, só com dois pares tá... mais que absoluto, e pro Jelinski também, não tem como ele achar que o oponente dele acertou o dummy valete. Ele poderia ter acertado, por exemplo, um dummy 10, um dummy 9, um flush draw. Tem tantas mãos que o Filartica pode ter que a jogada do Jelinski é completamente normal aí. E agora os blinds subiram para 50 mil, 100 mil, antes seguem 10 mil. O dealer é o Jorge, né? Cada vez que o blind muda, o dealer muda também, o croupier, o dealer da mesa. O Jelinski que acabou de puxar aquela mão. Agora tem Ás e 10 de espada no UTG, ele é o primeiro a falar, acabou de puxar aquela mão, é realmente a mão seguinte. Ele dá um raise aí para 200 mil. É um mini raise também. Os blinds subiram, né? Então o raise vai ficando maior. Fold, posição 9, fold. Posição 1 com ação. Aquele negócio, nenhum jogador foi eliminado e os blinds subiram, ou seja, vai apertar ainda mais o stack de todo mundo aí. Principalmente aí do Caio, que agora tá com poucas fichas, e o Filartica que sobrou acho que com 100 mil fichas ali. Provavelmente deve estar all-in nessa mão de qualquer jeito, porque ele já tem 50 mil no small blind e ele deve ter mais 100 mil no máximo atrás. Posição fold. Exatamente, ou seja, essa jogada do Jelinski até que demonstra um pouco de força, porque ele está do TG dando raise numa situação que ele vai ter que mostrar a mão dele, né? O Filartica dá all-in e olha só, par de valete, que beleza. Um momento desse, achar um par de valete, né, na mão, logo o seguinte, aquela fatiada que ele tomou. All-in. Só que o all-in dele é menor que os 200 mil que foi o raise, né? O all-in dele é de 115 mil, então está automaticamente pago pelo Jelinski. Até o Rogério poderia entrar nessa mão, pagando os 200, né? Eu não quis. Eu acho que ele poderia entrar nessa mão, a não ser que você tenha algo muito, tipo um 2 e 7. Algo muito ruim, né? Senão era para entrar.
E agora vem o flop. Olha, trinca de valete. Trinca de valete, só que 6 e 7 de espadas. Ele precisa escapar aí do flush, ou se dobrar, né, o valete 7 ou 6, ele já se garante com full house ou uma quadra. E o Zielinski está atrás aí de mais uma espadinha. Vem agora um 5. Então só uma carta de espada aí. Você vê que tem cerca de 15% o Zielinski. E o Filarski voltaria pro jogo, mas é um pote pequeno ainda. Ele estaria short stack mesmo que ganhe aí. Olha só a cara dele, ele falando, não é hoje o meu dia mesmo, né? Perdeu com dama, perdeu com 2 pares, perde com trinca. Primeiro eliminado aí o paraguaio Marcelo Filarski, a galera toda vibrando. A faixa de premiação sobe muito na mesa final entre uma posição e outra, né? Às vezes sobe cerca de 10 mil reais aí, entre o 9º e o 8º, então todo mundo fica mais feliz aí de garantir uma posição melhor. Aquele negócio, por mais que você às vezes pense, não vou dar um sorriso, porque o parceiro vai estar queimado, mas sabe que é mais dinheiro no bolso para todo mundo, né? E é um a menos aí para lutar pelo título, né? Então seguimos agora com 8 jogadores, a gente vai ver que vai ter 10 mil a menos, né? Em vez de 240 mil pode sair de 230 mil, porque tem um ante a menos, né? Do jogador que foi eliminado. Quanto mais curta fica a mesa, que a gente chama, né? Quanto menos jogadores na mesa, mais agressivo o jogo vai se tornando, porque a chance dos jogadores terem cartas mais fortes é menor com menos jogadores, né, Bueno? Exatamente. Aquele negócio que a gente vê o jogo ficando mais agressivo e o blind chega mais rápido em você. Então, quando você tem 9 jogadores, às vezes você pode, sabe, vou ficar esperando carta, porque eu tenho que pagar menos por órbita. Mas quando você tem aí 7, 6, como o blind chega mais rápido, se você for ficar esperando, o teu stack vai derreter muito rápido, né? Olha aí, o José Luiz, Ás e 3 de copas, dá o raise. O Vini com Rei 9 do botão. Tá pensando em entrar na mão ou aplicar um re-raise. E aqui é uma situação interessante pro Vini, porque às vezes você tem um jogador como o José Luiz, que ele não é muito agressivo, mas ele é capaz de jogar com várias mãos. Quando ele fica muito tempo sem jogar, às vezes esse jogador ele começa a se pressionar, entendeu? Então mesmo um jogador mais tarde vai estar na vontade de se envolver no primeiro spot que encontrar. Mas olha o que aconteceu, ele estava pensando e o Caio deu call. O Caio falou call. Então assim, ele talvez estivesse pensando em aumentar, mas viu que o small blind ia jogar e ele resolveu sair da mão. Então ele largou. E o Caio tem Ás e dama, só pagou do small blind e aí atraiu o Rogério também, que tem 9 e 10 de paus. Ou seja, situação meio ruim aí. Vamos ver a cara do Vini que vai ser boa. Ele faria 2 pares aí, o Vini com Rei 9. E essa é uma jogada que o Caio, eu acho que ele já deveria estourar tudo antes do flop. Dá all-in, né? Ele que não tem muitas fichas com Ás e dama deveria dar esse all-in. Ninguém iria pagar, ele iria puxar o pote aí. Sim, ele tá precisando de um pote grande. Ele ia puxar só do Zé Luiz, ele puxa 200. Mais do que tem nos blinds. Mais 240 de ante e blinds. 230. E olha a cara do Vini falando, ó, foldei Rei 9, olha lá. E eu te digo uma coisa, sabe o que o Diogo tinha aí? Par de 2. Sério? Sério. Nossa, olha lá. E aí, olha o Diogo falando, e eu então que tinha par de 2. A gente não consigo pegar essa microcâmera para colocar, mas o Diogo tinha par de 2 e faria essa trinca. E olha lá, o Vini falando para todo mundo, nossa, faria 2 pares. E o Rogério que acertou o 9 aí tá pensando em jogar, hein? Só que o Zé Luiz tem um flash draw de copas, né? Acho que ele tá confiante, é mesmo porque o Rogério não tem muitas fichas. O Rogério, se for jogar essa mão, tem que ir ao in praticamente. Ele, pelo visual aqui, ele deve ter um pouco mais de 1 milhão. Isso, tem 1.700.000 mais ou menos. Cada pilha de vermelha 500 mil, né? E você acha que ele tem que respeitar o rei? Porque o Zé Luiz foi o cara que aumentou pré-flop. Eu acho que ele pode só pagar aí. E num turn mais seguro, ver a ação do Zé Luiz. Assim, o Zé Luiz apostou contra 2. Então o Zé Luiz está mostrando força. Só que o Zé Luiz, eu acho que ele só vai blefar uma vez aí. Ele não blefa 2. Entendi. Então você pode pagar e foldar para uma agressão maior no turn, entendeu? Entendi. Fora que assim, no caso do Rogério, ele tem um par médio. Imagina que o Zé Luiz apostou, por exemplo, com um par de 8, um par de 7, alguma coisa assim, que eu acho que ele aposta nesse flop. Sim. Você paga. Aí o turn não bate nada, mesa. River não bate nada, o Rogério sai apostando, parece às vezes um draw que não entrou. Então ele tem como ganhar um pouco de valor ainda, com o par médio dele. Mas o Zé Luiz puxa um pote aí, mostrando porque que jogar agressivamente é sempre bom, né? O Zé Luiz que falou aí no nosso clipe inicial que ele já jogou 6 ou 7 etapas de BSOP, chegou em TM em várias delas, acho que 5 ou 6. De 7 ele chegou em Demon em 6, então... Isso é incrível, né? E parece que no BSOP Million do ano passado ele foi eliminado num out, assim, na mesa semifinal. Então quer dizer, tá com um retrospecto maravilhoso aí, Zé Luiz. Ele que é lá de São Luís do Maranhão. Tá sabendo jogar bem os BSOPs mesmo.
Eles estão discutindo a mão anterior ainda, ó, falando, nossa, ia acertar 2 pares, aí o Caio falando, nossa, senhora, ele ia trincar, você não ia acertar, porque o Diogo também falou que tinha par de 2. Daqui a pouco já estão pedindo até para dealer bater o turn river para ver se completa o flush, né? Olha, 8 e 10 de pausa aí, o Vini dá um raise. Small blind é o Rogério, larga e vem pro big blind do Gelinski, aí com rei valete. E você vê que ele já está preparando aí um raise para cima do Vinícius, porque ele sabe que o Vinícius é agressivo, está no cutoff, e rei valete está bem na frente das mãos que o Vinícius aumenta. Então, bela jogada do Gelinski, e a gente vê que esses raises para cima do Vinícius às vezes não precisava de carta. Sim. Porque o Vinícius está tão agressivo que ele está tendo que largar muita coisa. Óbvio, quando o Vinícius vier com o jogo, o pessoal vai encontrar ele montado, mas dá até para você dar uma pressionada maior ainda no jogador que ele tenta controlar a mesa através da agressividade, que é o que o Vini está tentando fazer aí. Certo. Pô, tem muita gente entrando no PokerStars, no nosso site também de notícias do Super Poker, no site de coberturas do Mebelisca, para aprender a jogar, acompanhar os jogadores. Uma dica boa também, você que tem Twitter aí, quer mandar um e-mail pro Bueno, o Twitter dele é @bueno09, lá ele pode responder suas perguntas, tem o e-mail dele lá também. Se você não tem Twitter, pede para alguém entrar lá no @bueno09, ver o e-mail, mandar um e-mail pro Bueno, que ele também dá cursos e aulas aí. Foi para Minas Gerais esses dias aí, deu um curso para alguns jogadores lá e tem dado bastante curso aqui por São Paulo e outros estados, né? Muita gente procurando aí mais conhecimento, né, Bueno? É isso aí, a gente dá o curso tanto individual, né, pela internet, ao vivo, quanto também o curso para turmas, que é um pouco mais acessível. Então manda mensagem para mim, lá no meu Twitter tem meu e-mail, e aí eu passo as condições, falo como funciona e tudo mais. É isso aí, agora o Gelinski subiu com Ás e 5 de ouros, o Galid, ele tá no botão, o Gelinski, ninguém entrou na mão, ele meio que roubando os blinds, subiu, o Galid dá call com rei dama de espada, uma mão boa, e o Ramon tá no big blind com Ás e rei, volta um raise aí, pra cima dos dois, ele não quer jogar esse Ás e rei aí contra dois jogadores, principalmente um jogador como o Gelinski pode estar roubando ali do botão, né, com mãos fracas, e o Galid, para pagar do small blind, deve estar forte, porque é um jogador bem tight. Exatamente. Mas essa é uma mão que eu já acho que o Galid deveria já ter dado um raise para cima do Gelinski, porque o Gelinski vai roubar o blind aí com muita coisa, e rei e dama na empada é uma mão que ela é fácil de jogar, ou seja, se você dá o re-raise e o Gelinski defende, se acertar um rei e uma dama, você ainda está com rei e dama forte, com flush draw está forte, com 2 pontas para sequência, você vai ter overcards ainda. Se você não acertar nada, você pode tentar ganhar o pote na continuation bet. Agora, se você só paga, você vai ficar numa posição passiva e vai dar toda a vantagem para o Gelinski. Por exemplo, esse Ás e 5. Imagina que o Ramon não veio com Ás e rei. Provavelmente o Gelinski vai ganhar o pote numa continuation bet, porque a maioria das vezes o Galid não vai acertar nada. Então por isso que eu não gosto desse call. Por mais que o call não seja ruim, porque rei e dama é uma mão forte, ela sempre vai ser boa de você jogar contra um range grande, mas daria para fazer uma jogada ainda melhor. Certo. E aí ele tá pensando agora, principalmente porque o re-raise do Ramon demonstra uma certa força, apesar dele e do Gelinski serem agressivos e jogarem com cartas ruins também, eles sabem que o Galid tá lá no meio, o Galid também é um jogador muito tático, então eles devem dar crédito aí ao re-raise. E esse é o momento, assim, eu acho que até pode dar crédito pro Ramon nesse re-raise, mas é uma situação boa pro Ramon blefar, porque já tem muito dinheiro no pote, o Gelinski vai foldar muita coisa, e mesmo que o Galid pague, o Ramon ainda está em posição sobre ele. E tem muita coisa que o Galid vai pagar, tipo um 7-7, 6-6, e depois larga, né? Bom, beleza, a gente está vendo aí de novo a etapa do Rio Quente, a próxima etapa. Aí na tela a gente espera vocês semana que vem com a continuidade dessa mesa final aqui. E espera vocês aí tentarem a sua vaga para a gente se ver lá em Rio Quente. Eu estarei lá, o Bueno também. A gente procura esperar vocês aqui então semana que vem, e no Rio Quente ao vivo procurar a gente lá no BSOP Rio Quente. É isso aí, Bueno, obrigado por mais uma etapa aqui. Até mais, Ju.